Eu sempre quero começar meus vídeos deixando bem claro que eu não sou Bolsonaro e não sou Lula. E que o objetivo desses vídeos que eu tenho gravado é de analisar esse momento de parcialidade não disfarçada, na verdade até descarada, de grande parte da mídia e principalmente da justiça brasileira. Eu quero hoje nesse vídeo analisar a questão do genocídio. Genocídio como fato real e concreto ou genocídio como opinião. Vamos à definição. O que é genocídio? Se você for procurar a definição de genocídio, fica claro que é o extermínio deliberado, parcial ou total de uma comunidade. Assassinato em massa, extermínio de grandes massas populacionais intencional. Logo, é um crime hediondo contra a humanidade, não contra apenas uma pessoa. E a pessoa que pratica este crime é chamada de genocida. E como crime que precisa de haver condenação. Vamos aos fatos. Há no Brasil algum genocida condenado, pelo menos nos últimos 50, 60 anos? Não. Não há notícias de nenhum genocida condenado no Brasil. Então, genocídio como fato não existe no Brasil. Não há nenhum genocida condenado no Brasil. E genocídio como opinião? Genocídio como opinião foi utilizado durante boa parte da campanha eleitoral para definir a atuação do presidente Jair Messias Bolsonaro, repetindo que eu não sou partidário e nem votei nele, nem no primeiro nem no segundo turno, mas foi usado esse adjetivo para defini-lo durante a campanha eleitoral, inclusive pelo Partido dos Trabalhadores e pelo atual presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula Ladrão da Silva. Utilizou esse adjetivo para definir o senhor presidente Bolsonaro. Isso foi motivo de uma ação junto ao TSE, porque em 20 de julho, 21 de julho em Recife, o Lula fez essa declaração, em outras vezes também, e o Bolsonaro entrou com uma ação no TSE, pedindo retirada dos vídeos e propaganda eleitoral antecipada. Ele perdeu isso por 4 votos a 3, se eu não me engano. A relatora do processo foi a ministra Carmen Lúcia. E foram citadas algumas falas importantes que eu faço questão de ler para vocês. É importante que vocês leiam. A jurisprudência, foi citada uma jurisprudência do TSE que diz que, olha bem, não é qualquer crítica contundente a candidato ou ofensa à honra que caracterize propaganda eleitoral negativa antecipada, sob pena de violação à liberdade de expressão, que deve ser privilegiada no ambiente democrático. Carmen Lúcia ainda citou, a relatora Carmen Lúcia citou ainda um precedente do STF. Olha o precedente do STF, olha o que a Carmen Lúcia citou. A ideia é que o direito fundamental à liberdade de expressão não se direcione somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, mas também aquelas opiniões que são duvidosas, exageradas, condenáveis, entre outras. Então, a senhora ministra do Supremo Tribunal Federal e do TSE, Carmen Lúcia, deixou claro que a liberdade de expressão pressupõe e permite o direito até de expressar opiniões que são duvidosas, exageradas, condenáveis, entre outras. E sabe quem votou com ela, concordando com ela, com a relatora? Quando você vota junto, você concorda com a relatora. Benedito Gonçalves, Ricardo Lewandowski e, admirem, Alexandre de Moraes, o senhor censor da República do Brasil no momento. Raul Araújo, um dos votos divergentes, deixou claro, ele votou contra, votou para retirar do vídeo e proibir de chamar de genocida. Disse Raul Araújo: nada acrescenta ao debate político, por ser fato sabidamente inverídico, pois não se tem notícia da ocorrência de genocídio na história do Brasil, especialmente desde a metade do século passado. Ou seja, meus amigos,
genocídio é um fato. E no Brasil não há genocídio de fato. Ninguém foi condenado por genocídio no Brasil. Mas genocídio pode ser opinião. É o direito das pessoas que são favoráveis ao Lula e são contrárias ao Bolsonaro, em tese, chamá-lo de genocida. Segundo Carmen Lúcia. Segundo Alexandre de Moraes, quem votou a favor. Porque a liberdade de expressão pressupõe e permite à pessoa chamar um cidadão de genocida, mesmo sem ele ter sido condenado. O problema não é esse. Quem quer chamar ele de genocida, em tese, deveria poder, porque estamos num país livre. E, claro, se for sancionado judicialmente, responder por calúnia, porque, como não é um fato provado, isso é calúnia. Mas a liberdade de expressão permite. O problema não é esse. O problema é que meses depois, menos de meses, né? A própria Carmen Lúcia, uma apaixonada pela liberdade de expressão, ao declarar que a liberdade de expressão permite opiniões duvidosas, exageradas e condenáveis, essa mesma Carmen Lúcia, numa fala confusa, que nem o Google Crazy Translator conseguiu entender, deixou margem para censura temporária. É possível uma censura temporária no Brasil até o dia 31, até o final do segundo turno. Para ela, a liberdade de expressão é uma coisa sagrada, menos no período, né, do segundo turno. Porque a liberdade de expressão no segundo turno poderia prejudicar o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E olha, fatos reais e concretos foram proibidos, porque ele foi condenado em 3 instâncias. Ele é ladrão condenado. O ladrão condenado não pode dizer. Olha que incongruência. Meses antes, foi liberado chamar uma pessoa de genocida sem ela ter sido condenada. E logo depois, foi proibido chamar uma pessoa de ladrão, sendo que ela foi condenada como ladrão. Essa parcialidade descarada, vergonhosa da imprensa, grande parte da imprensa, dos tribunais superiores eleitorais e do Supremo Tribunal Federal, são a vergonha do Brasil nesse momento. Eu não sou Lula, eu não sou Bolsonaro, eu sou um cidadão enojado da maneira parcial como a justiça brasileira tem se portado. E é preciso que vocês entendam isso. A verdade no Brasil não é mais verdade, é tudo relativo. Tudo pode ser mudado de acordo com o interesse do grupo que está à frente do poder, de acordo com o interesse político. O nosso Supremo Tribunal Federal não é mais um tribunal constitucional, é um tribunal político que se posiciona politicamente e que muda suas verdades no intervalo de menos de 2 meses para atender o interesse de quem os colocou lá. Ministros indicados pelo PT, agindo em prol do PT para defender o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Essa é a verdade dos fatos. Isso você pode consultar para ver que não é fake news minha. Esse vídeo meu pode até ser deletado, mas isso é a verdade dos fatos. A liberdade de expressão foi redefinida em menos de 2 meses pela senhora Carmen Lúcia e pelo senhor Alexandre de Moraes, o censor da verdade suprema do Brasil.